Bom dia, terceiro ano. Vamos iniciar aqui a atividade de história, tá? Na página 196, tá? Vamos estar falando sobre, mais uma vez, uma mudança no Brasil que ocorreu, né? Então, vamos estar falando lá, ó, das primeiras indústrias e mais mudanças. Então, vai lá, todo mundo abrindo a apostila, página 196, coloque a data de hoje, 29/6/2020, tá bom? Vamos iniciar a leitura do texto, tá? Grande parte do lucro proveniente da venda do café foi direcionado para o desenvolvimento da indústria, que se intensificou por volta de 1950. Primeiramente, se destacou na produção de alimentos, fios, tecidos e outros produtos do dia a dia, porque antes era muito escasso isso no Brasil, né? Tinha que andar várias distâncias, né? Então, ó, isso foi ajudando na vida das pessoas já. A atividade industrial era a nova atividade econômica e passou a atrair imigrantes de diferentes partes do mundo. Eles se dedicavam ao trabalho como sapateiro, pedreiro, marceneiro e também como operários nas fábricas, sendo a maioria de origem italiana. Aqui, logo abaixo, a gente tem várias fotos aí do início das fábricas aqui no Brasil. Olha lá, fábrica de automóveis, né? Temos aqui uma tecelagem, né? Logo abaixo. Temos mais o que lá? Temos lá, ó, vários imigrantes na frente da fábrica, ó, né? Até mesmo ó, crianças, né? Que eles chegavam com os pais, vinham a família inteira morar no Brasil para poder estar trabalhando nessas fábricas. Era oportunidade para eles e crescimento para o Brasil, né? Porque não existia isso aqui ainda. Então, era uma novidade que estava ocorrendo no Brasil, um novo ciclo, uma nova mudança no Brasil. Então, vamos continuar lá na leitura do texto na página 197, tá? Todo mundo aí virando. Vamos lá. Algumas fábricas construíram vilas para acolher seus operários. Em muitas das casas dessas vilas operárias viviam várias famílias. Era um cortiço, onde as condições de vida eram muito precárias. Então, normalmente viviam mais de uma família, às vezes num quarto, né? Não era bem uma casa, eram quartos. E era muito precário, não tinha higienização, né? Saneamento, água tratada, isso não existia ainda. Havia algumas doenças naquela época ainda. Aí, às vezes, com essa aglomeração de pessoas, né? Ocorria muito ainda piolho, né? Esses tipos de coisas assim. Ocorria muito. Então, olha lá, a gente tem nas fotografias aí, ó, aqueles varais cheios de roupa, né? Porque a quantidade de pessoas que tinha, às vezes não tinha nem chance de estar lavando as roupas, né? Nos tanques, né? Era uma coisa bem corrida, porque eles trabalhavam nas fábricas. E não tinha também aquele tempo todo para estar, né? Eles vinham dormir, né, para voltar a trabalhar nas fábricas. Vamos lá continuar o texto? A vida na cidade se transformou rapidamente e o modo de vida, cada vez mais acelerado, era comum andar pelas ruas do centro e dos outros bairros e ouvir várias pessoas falando de diferentes idiomas. Então o Brasil acabou acolhendo várias pessoas, né, vinham para cá. E na rua você saía, você escutava italiano, português, espanhol, vários idiomas, né? Então, olha, foi uma mudança muito grande, né? Por isso, às vezes, até hoje, algumas palavras, né, que nós falamos, têm origem de outros países, né? Olha lá, por causa dessa mistura, né? Esse monte de gente que veio para o Brasil, de vários lugares. Vamos lá, continuando o texto. Muitas mudanças começaram a ocorrer pelas necessidades de transporte, moradia, educação, saneamento básico, que não existia. O centro da cidade é onde se localizava o comércio e os bairros. Mais distantes do centro ficavam as fábricas. Então, no centro da cidade ficava o comércio e as fábricas mais distantes. Então, eles necessitavam de quê? Do transporte, né? Quando não moravam perto dessas fábricas, necessitavam de transportes. Carro nem todos tinham, né? Porque não tinha dinheiro. Então, às vezes, o bonde, né, que eles utilizavam, mas as pessoas andavam muito, era a pé mesmo, tá? A pé. Naquela época andavam muito a pé, tá? Então, vamos continuar.
As ruas começaram a ser ampliadas e receberam calçamento para a circulação dos bondes e automóveis que eram para poucos. Aí que eu falei, tá vendo? Então temos logo abaixo lá, ó, uma fotografia mostrando bem o que acontecia, né? Ó. Olha lá nas cidades. Olha, muito comércio. A cidade já era asfaltada, antes era apenas terra, né? Terra batida. Agora já tinha colocado calçamento. Olha as pessoas, olha a vestimenta das pessoas, que linda, né? Hoje em dia é difícil a gente achar aqui na nossa cidade, né? As pessoas vestidas desse jeito, ó. Todas no terno, né? Bem alinhadas. Vamos lá? Vamos continuar então, vamos virar a página agora nesse momento, tá? Vamos lá para a página 198, tá? Estão vendo essa imagem aí? Olha lá. O que seria isso? A iluminação. A iluminação também mudou. Antigamente a eletricidade não tinha, né, nas ruas. O que era? Era um lampião. Que eles passavam, né? Ia ligando os lampiões a gás, né, nos postes. Então ele tinha um funcionário para poder ligar os lampiões a gás, passava a noite ligando, e outro passava de dia desligando. Então eles tinham que ter esses funcionários, né, para ligar e desligar, só que também não ficava aquela luz ligada durante a noite toda. Era pouca parte, né, do dia para poder ter aquela iluminação. Só que a iluminação mudou. Vamos lá ler o que aconteceu? Olha lá, a iluminação também mudou. Com a chegada da eletricidade, as ruas deixaram de ser iluminadas por lampiões a gás nos postes. E os postes de iluminação elétrica começaram a ser instalados. Então a eletricidade começou a aparecer. Esses acendiam e apagavam automaticamente, o que não ocorria com os lampiões a gás, que é necessário os funcionários que eu te falei, um para acender e outro para apagar. Cada uma dessas lâmpadas, né? Imagina o trabalho que não dava também, né? Com a eletricidade surgiram aparelhos eletrônicos, novas formas de comunicação, o rádio, a televisão. Hoje usamos celulares, computadores, tablets. Quantas mudanças, não é mesmo? Então, imagina para aquelas pessoas que não tinham conforto praticamente nenhum, começaram a surgir eletrodomésticos, geladeira, né? Alguns aparelhos assim que ajudam no dia a dia. E antes não tinha, né? Isso ajudaram assim grandemente a elas, né? Primeiro veio o rádio, depois a televisão, igual os mantimentos. Como é que guardavam as coisas, né? Não tinha geladeira, então era tudo muito rápido, né? Estragava muito rápido. Então, com a chegada da eletricidade, né? Houve uma mudança. Até mesmo à noite, né? Porque antes as pessoas não tinham eletricidade à noite. Aí as pessoas com a eletricidade podiam estar se reunindo mais tempo, né? Porque tinha luz. Isso não ocorria antes, né? Então, podemos ver que as mudanças aqui no Brasil ocorreram muito por volta de 1950, por volta dessa data, assim, né? Então, a gente tem que ver qual seriam os hábitos, né, dessas pessoas sem eletricidade. O que elas faziam? Não ficavam até tarde, né, porque tinham que dormir, né, não tinha eletricidade, não enxergava nada, só vivia a luz de vela, né, de lampião. Não tinha o conforto, né, dos aparelhos domésticos, né, eletrônicos, né, não tinha para ajudar em nada, né. Então, essa chegada da eletricidade, né, a iluminação pública, né, nas ruas, ajudou muito a vida dessas pessoas, né? Então, foi uma época de grandes mudanças, grandes desenvolvimento no Brasil. E até hoje a gente, por conta disso, a gente tem grandes mudanças. Hoje em dia a gente tem um celular, passar um mês, 2, já mudou, já que ele lá já não serve. Houve outra mudança, ocorreu uma coisa nova, né? Mudança. Aplicativos também, cada vez mais, cada dia sai mais aplicativos para poder estar ajudando a gente no dia a dia, né? Sempre vai ocorrer um dia para o outro, já sai um aplicativo novo para poder estar ajudando, fazendo alguma atividade nova, né? Interatividade com as pessoas. Então, a modernidade, né? Cada vez é muito mais acelerada e rápida. Se a gente também não ficar muito atento, a gente acaba perdendo, ficando para trás, né? Então tem que estar sempre ligado nas novidades, né? O que vem ocorrendo no dia a dia da gente. Bom, agora vocês têm as atividades para poder estar respondendo, tá? A primeira atividade está lá.
Número 1. A atividade industrial mudou o modo de vida das pessoas nas cidades. Assinale verdadeiro ou falso para cada uma das fases abaixo. Vamos marcar o X lá. Leu no texto, viu se era verdadeiro, se era falso? Marque, tá bom? Então vamos lá. Cada um aí realizando suas atividades, tá bom? Vamos na número 2. Vou fazer a leitura, vocês realizem aí as atividades, tá bom? Leia o texto abaixo e responda a pergunta que se segue, tá? Eu vou estar lendo aqui para vocês, para depois vocês estarem respondendo, tá bom? Vamos lá. Em 1830, foi estabelecido o uso de lampiões públicos de azeite na iluminação das ruas. Na época, na vida social começou a se agitar. E com a iluminação foi possível as pessoas marcarem encontros nas cidades. Os anos foram passando e já estamos no século XXI. Muitas coisas aconteceram. Desde a fundação da cidade de São Paulo, as vielas e os becos transformavam-se ruas e avenidas. As antigas casas de taipa, de lampião e edifícios, o lampião a gás em luminárias de vapor de sódio. Então, esse texto aqui é da Prefeitura de São Paulo, ó, Departamento de Iluminação Pública, tá bem? Então, temos a pergunta logo abaixo. Com base na leitura do texto, explique por que o uso de lampiões públicos mudou a vida dos habitantes da cidade de São Paulo em 1830. E aí, qual foram as mudanças? O que ajudou? Responda com suas palavras, tá bem? Lá na número 3, a gente tem assim. O desenvolvimento da indústria no Brasil atraiu imigrantes da Europa e de outros lugares no mundo. Eles estavam em busca de condições favoráveis de trabalho. Observe o gráfico abaixo, que mostra a quantidade de imigrantes que entraram no Brasil no período de 1850 a 1953. Então, ó, vocês vão ver de acordo com o gráfico, ó. Então, o gráfico, quanto maior é o número, tá bom, ó? Qual que foi o menor? Qual que foi o maior? Aí vocês vão estar aqui, ó, através do exercício, identificando no gráfico, tá bom? Tem o nome de cada nacionalidade aqui, ó, tá bom? E o período, a quantidade de pessoas, né? Olha, número 1 na letra A está escrito assim. De acordo com o gráfico, de onde vieram a maioria dos imigrantes? Vai lá no gráfico, olha qual o maior número que tem lá, tá bom? Na letra B, baseado nas discussões de nossa aula e na opinião que você formou a partir delas, responda: por que os imigrantes deixaram o seu país de origem? Por que eles vieram para o Brasil? O que eles conseguiram achar aqui no Brasil, hein? Por que eles vieram? Vieram atrás de quê, né? Vocês vão colocar lá a sua resposta. Que tipos de trabalhos esses imigrantes sabiam fazer naquela época? Volta lá no texto, faz a leitura novamente, lá está descrevendo o que eles faziam, né? O que eles sabiam fazer. E aqui logo abaixo a gente tem aqui a ilustração, olha lá. Temos lá, ó, no navio, olha a quantidade de imigrantes, não é? Durante o dia fora do navio. Para tomar aquele sol, né? Demoravam dias até chegar aqui, né? E logo abaixo a gente tem a chegada deles, olha. A foto com a família, né? Sempre, fotografia é uma coisa mais rara, né? Então, ó, normalmente tirava a família inteira para poder estar guardado de lembrança. A chegada deles, né? Está aqui no porto, ó. As fotografias bem legais, né? Demonstrando bem as nossas atividades. Ok? Bom, a gente tem aqui, ó, a nossa realidade, né? O que acontece ultimamente no nosso país, né? A gente continua ainda recebendo imigrantes no nosso país. De uma forma ou de outra, a gente está sempre recebendo imigrantes aqui. Vamos fazer essa leitura? Ó, ela vai estar lá na página 202, tá? Todo mundo acompanha aí na página 202. Você sabia que continuamos a receber imigrantes e refugiados em nosso país? Será por estarem à procura de trabalho, fugindo de guerras ou enfrentando situações políticas e econômicas difíceis? Essas pessoas são obrigadas a sair do seu país para tentar a vida em outro lugar. Imagine como seria
deixar sua família, sua escola, tudo que foi construído em seu país. O dinheiro que muitos imigrantes chegaram ao Brasil mal dá para pagar a moradia, alimentação, hospital e escola. Mas, apesar de tudo, sente-se mais seguros aqui. As crianças, apesar de viverem de países diferentes, com distintos hábitos, né, e culturas, têm brincadeiras, desejos e sonhos muito parecidos com os seus, né? Apesar de vir de outros países, crianças são todas iguais, né? Elas querem brincar, têm o desejo, têm o sonho, né? Nada disso abala, apesar de tudo que está acontecendo com elas. O contato com diferentes culturas enriquece a nossa. Então aqui a gente tem, ó, aqui ainda mais para nós aqui, o que mais apareceu são os venezuelanos, né? Que aqui na nossa cidade às vezes aparece uma família, mas em Porto Velho tem muitas crianças que estão lá na rua, né? Eles ficam vendendo as coisas porque eles não têm local. Vieram para cá, não tem dinheiro. Eles pedem muita ajuda nas igrejas também, né? Esses imigrantes, porque não tem local, né? Às vezes não tem dinheiro. Vieram fugindo por causa de guerra, por causa de disputa política, né? Às vezes estão passando muita fome. E o nosso vizinho aqui mais próximo é a Venezuela, que é o que a gente mais pode estar vendo aqui, né? Mais próximo da gente. E aqui tem algumas perguntas para a gente poder estar refletindo, né? Quais as contribuições culturais que essas pessoas podem deixar para nós? O que seriam essas contribuições culturais? O que seria? E aí? Pensa um pouquinho aí, reflita. Quais seriam essas contribuições, sua cultura, né? O que ela podia estar deixando para nós? Ao a gente estar conversando com outras pessoas de outros locais. Como você receberia um imigrante ou refugiado que entrasse na sala de aula sua? E aí? Como é que você recebe um amigo, né? Novato na escola? Como que você receberia ele? Com carinho, né? Demonstrar o que você faz, né? Seu dia a dia, como é que a gente trabalha, como é que a gente estuda, né? Sempre com aquele acolhimento e carinho com a pessoa, né? Que está vindo de fora. Porque ela já está vindo com medo, né? E com incerteza. Então, a gente tem que estar sempre dando apoio, tá bom? Bom, essa foi a aula de hoje. Espero que vocês respondam as atividades e aguardo o retorno de vocês, tá bom? Tchau, tchau.